Olá, tudo bem com vocês? Então, dando início ao 9º episódio, né, turma? Do Psique Mais, nosso podcast, que nós estamos lançando semanalmente. Hoje com uma presença aí ilustre, mas calma aí que eu já vou apresento para vocês. Primeiro eu vou dar boa noite no nosso time. Boa noite, doutora Bianca. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, e você? E você, Rafa, tudo jóia? Tudo jóia. Que convidado especial nós temos hoje, né? Um cara sensacional, com uma história bem legal de vida. Então, na nossa reunião, a gente decidiu chamá-lo. Ele de pronto aceitou para nossa felicidade, nossa alegria. Além de um amigo, também é um baita psiquiatra formado aqui na nossa instituição. Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre a história dele, o que ele fez, quais são as dificuldades que ele está tendo, enfim. Vai ser um podcast bem bacana. Tudo bem, Bruno? Boa noite, pessoal do Psique Mais. Muito prazer, é uma grata satisfação estar aqui com vocês. Aqui com meu amigo Érico, de longa data já. É isso. Pô, eu peguei você na época... Tá, ficou estranho. Não, eu peguei você. Mas a gente passou junto na época ainda que você era aluno, né? Sim, ainda quando eu tava... Acho que naquela época eu tava no sexto ano. Vocês rodam no hospital de base, né? Que é um hospital referência ali na faculdade da FAMERP. Uhum. E aí você sempre quis psiquiatria? Então, começa com um clichê, na verdade. A princípio eu sempre queria... algo que me fizesse entender as pessoas e tudo mais. Mas depois de um tempo, isso não era algo que era saliente o tempo todo, sabe? Então não posso dizer, foi algo que o tempo todo eu sabia que eu ia ser médico, que eu ia procurar isso e tudo mais. Mas era uma ideia que vinha e voltava e sempre estava ali, né? E aí, ao longo do meu percurso, assim, eu fui fazendo outras coisas, né? Então, eu fiz um técnico de mecatrônica quando eu estava no ensino médio. Louco. No ensino médio? No ensino médio. Eu falei, nossa, ele já é residente. Não, depois tá, não. Ensino médio. Mas antes. E depois eu fui trabalhar, fiz um técnico de administração depois. Nossa. Teve uma época que, né? Então, meu pai é eletricista, minha mãe né, trabalhava como doméstica, mas a maior parte do tempo ela cuidava da casa, né? Uhum. Então, eu venho de uma cultura onde, né, tanto por conta dos meus pais, mas também das amizades que eu tinha, né? Então, a gente sempre queria trabalhar e tinha muito focado nisso, por mais que meus pais sempre me incentivassem a estudar, mas sempre pesava aquela questão financeira, estava ali sempre pensando, você queria ter as suas coisas, principalmente quando você tá mais jovem e tudo mais, a nossa perspectiva do futuro é menor. É sempre a mesma coisa, a gente quer, né, ter logo, ter um celular logo, ter um tênis bacana, né? E quando você falou em engenharia mecatrônica, é isso? Isso, técnico de mecatrônica. Técnico, né? Óbvio, engenharia você precisa de faculdade, mas isso foi com quantos anos? Quando você você morava aqui? Eu morava aqui, né? Eu morava em Badiba City, na verdade, aqui do lado, né? E então eu fiz até o ensino fundamental lá na escola estadual, em Badiba City, e depois eu acabei entrando numa escola daqui de Rio Preto, que é uma ETEC, né? Okay. Que é o Filadélfia, que é uma ótima escola, né? É uma escola pública conhecida, também, né? Mas bastante conhecida aqui, né? E aí tinha a opção, né? Hoje eu sei que é obrigatório até você fazer um técnico em conjunto com o ensino médio lá, mas na época era uma opção. E aí eu gostava um pouco dessa parte de tecnologia, tudo, e fui atrás de procurar, assim, né? Já estava lá na escola mesmo, estava lá de manhã fazendo ensino médio, à tarde... E comecei a fazer o técnico. Gostei, foi bem bom, assim, na época, né? Inclusive, me ajudou muito para eu entrar no meu primeiro emprego. Depois. Qual foi o seu primeiro emprego? Cara, a princípio eu era auxiliar administrativo, né? E aí, com o tempo, eu passei a consertar placa eletrônica de central de alarme, cerca elétrica, essas coisas. Caraca. Né? Nossa, então, eu nunca imaginava. Nossa, se me der uma placa dessa, eu vai ficar intacta. Sim, era... literalmente chocante. Né? Porque... Eu entendo. E isso só pra gente ter uma... Isso tinha quantos anos? O técnico eu fiz, eu tava ali no segundo ano, terceiro ano do ensino médio. E aí depois eu comecei a trabalhar logo na sequência, né? Então tava ali com 18 anos quando eu comecei a trabalhar. Tá, e a medicina, cara? Como então, é que é? Aí eu ainda fiquei 3 anos trabalhando, né? E quando eu entrei na empresa, tudo, a princípio eu gostava, fui fazendo o outro técnico de administração em conjunto, né? E aí as coisas foram se estabilizando também, e aí aquela ideia começou a voltar na minha cabeça, de uma forma mais forte, né? Mas ainda assim, eu fui fazer alguns concursos públicos, né? Na época, né, por mais que eu tivesse um bom desempenho na escola,
me destacasse e tudo mais, mas eu nunca imaginava que seria algo factível entrar em Se medicina. tem alguém, por exemplo, eu não tenho ninguém na família médico, vocês têm? Não. Tenho primos. Tenho primos? Eu não tenho. Você tem, Rafa? Não. Eu não tenho ninguém. Sim. Quando eu quis fazer medicina, falou, pô, Próximos, assim, não. Né? Ninguém. Sim, e minha situação E é a tua? parecida. Eu também não tenho ninguém, nenhum parente que fosse médico, então era algo muito distante da realidade para mim. E aí eu fui trabalhando, fui fazer alguns concursos, e até que chegou no terceiro ano de trabalho, eu falei assim, quer saber? Cansei, preciso dar um rumo, procurar novos horizontes, vou entrar num cursinho. Aí eu entrei no cursinho, inclusive o cursinho que é dado pelos alunos da faculdade, lá na FAMERP. Sim. E comecei a fazer. Na época, minha intenção inicial era prestar psicologia. E aí... Então, a hora voltada à saúde mental. Sim, já era voltada à saúde mental, né? Voltou muito forte aquela questão de entender as pessoas, de compreender tudo, né? E aí comecei, né? E aí quando eu tava lá, fui, né, conhecendo mais, fui pesquisar melhor sobre a diferença entre psiquiatria e psicologia, o que era a atuação de cada um e tudo mais. E aí foi onde eu ainda não tinha feito uma decisão. Então, quando chegou no vestibular, acabou que eu prestei psicologia em alguns lugares e medicina em outros, né? E depois, quando saíram os resultados, né? Eu nunca imaginava que eu ia ser aprovado no primeiro ano ali, mas consegui. E foi de primeira? Cara, foi, mas foi um ano... Um cara com um crânio desse tamanho, né? Porque já fez engenharia não sei o quê, técnico não sei o quê. Ô, Bruno, e assim, parênteses, né? Como ser humano, como que foi isso para você? A inseguranças, incertezas, né? Vou passar, não vou passar, porque aí você voltou para aquele limbo, né? Você estava trabalhando já, ganhando seu dinheiro, parou tudo, vou estudar, vou me jogar num sonho. Como que foi isso para você? Na verdade, isso ocorreu ainda um pouco mais pro final. Porque, assim, esse ano foi um ano muito brutal, assim. Porque era um ano que eu trabalhava ainda. Eu trabalhava de dia e fazia o cursinho à noite. Então, era um ano, assim, que... Hoje eu não sei como que eu dei conta, mas eu dei. Né? E aí, conforme foi chegando o final, que eu fui vendo que, olha, talvez eu tenha uma chance nisso aqui, e aí eu preciso reestruturar E aí foi onde, na época, eu tive medo, assim, de sair do trabalho e tudo mais, mas eu conversei com meus pais, falei, eu preciso sair, pelo menos para pegar firme nessa segunda fase. E aí, depois, se as coisas não derem certo, a gente vê, eu volto, procuro outro emprego, presto um concurso. Na época, eu até prestei um concurso da prefeitura daqui de Rio Preto junto, com os vestibulares. E aí, então, esse foi meu plano. Mas foi uma época, assim, foi uma decisão bastante difícil, né? Porque era uma incerteza total, né? Eu sabia que seria muito difícil ficar sem um emprego, tinha algum dinheiro ali, né? Mas que também não era muita coisa. Então, foi uma fase bastante difícil, foi uma decisão difícil de tomar, né? E com certeza a insegurança bem forte. Foi bem pensado também. Foi um plano, um sonho planejado. Sim, né? foi, mas teve um pouquinho de... Teve bastante emoção. Exato. Coragem. Né? Também. Eu acho que é uma fase tão complicada da gente que, né, já está atuando na prática, você também... quantos, né, pré-vestibulantes nós temos e naqueles anseios, a ansiedade porque a aprovação em si, você não está só lidando com a sua capacidade cognitiva do seu estudo, né? Você está concorrendo com o outro, né? E aquela insegurança de, nossa, Sim. Qual caminho eu vou tomar? Porque hoje em dia a gente sabe que com a concorrência alta, você dificilmente hoje você consegue, ainda mais se for uma pública, né? Falamos, né? Você consegue trabalhar e estudar, conciliar essas duas coisas e de repente passar numa pública. Isso é muito difícil. Sim. Aí, de repente, igual você falou, ter uma escolha. Não, eu vou... Acho que a pergunta bem que foi sensacional. Esse limbo, onde que eu vou? Será que eu vou passar? A incerteza de passar. De repente, se eu largar isso aqui, eu estou deixando talvez um prospecto interessante, né? De conquista, de progredir na carreira por um estudo. Porque quando você vira no cursinho, você... Querendo ou não, você não é nada. Você tá no cursinho. O que você faz? Você, não, faço cursinho. Né? Enfim, mas atenção, os prestadores de prova aí de medicina, não desistam. Todo mundo passou por isso. Isso passa, né? Tudo passa. Estuda, faz certinho, organize a sua rotina de estudo com uma boa atividade física, com uma boa alimentação, que tudo dá certo. Nós temos aí 4 provas disso. Né? E daí, de repente, já de primeiro você passou. E aí?
Sim. E... Passou em outras, só que... Cara, eu passei em psicologia na USP. Aham. E aí, em medicina, na verdade, medicina eu prestei só aqui. Nas outras Ah, eu tinha tá. prestado mais psicologia mesmo. E, cara, foi sensacional, porque eu não estava esperando de forma alguma. Foi uma surpresa, assim, muito boa e foi algo inenarrável, assim, Sensacional. tipo, fora de série. E então, e aí começa a faculdade, né? E aí começa... Aí também tinha que ver como que eu ia fazer para conseguir alguma grana, né? Porque É isso que eu ia te precisava. perguntar agora, Brunão. Como é que foi, assim? Você entrou na faculdade, agora o período integral. Como é que foi conciliar? Você trabalhou no começo da faculdade? Aí o que acontece? Então eu saí do cursinho como aluno e aí eu consegui entrar no cursinho como professor, né? Já legal. tinha um processo Aqui tem bastante seletivo. isso, né? Aqui De é tutor. bem mais isso. É. E aí eu acabei entrando como professor já no próprio cursinho da faculdade, Legal. dei continuidade, né? Também Biologia? O que você fazia? eu dava aula de matemática, cara, de geometria e trigonometria. Nossa, era- Qual que é o seu problema? Mas Se me der uma conta complexa hoje, eu não dou conta de fazer, não. Não precisa ser complexo, não. Mas foi muito bom, sabe? O contato com o cursinho foi muito bom, né? Entendi. Então, foi outra coisa assim que me enriqueceu demais, estar ali com os alunos, com as pessoas. Foi estranho no começo porque tinha pessoas que até então eram meus companheiros de sala e depois eu estava ali do outro lado, né? Isso foi realmente bastante estranho. Mas foi também algo assim demais. E aí eu, então, dava aula no cursinho. Depois, com o tempo, eu acabei me tornando coordenador do cursinho também. Um dos coordenadores, né? São vários. E também dava aula particular. Geralmente de matemática ou de biologia, alguma coisa assim, sempre para complementar um pouquinho ali. Né? Pelo menos pagar as minhas contas, aliviar um pouco a parte dos meus pais. E você me falando isso em relação a fazer técnico, ainda na adolescência, né, no início da fase adulta, é uma coisa que meu pai sempre fala, assim, tudo agrega, não é? Sim, Quem com disse certeza. que, de repente, lá atrás, você desenvolveu uma área em que você conseguiu, depois de ser aprovado, extrair dela o melhor para, de repente, né, em matemática, que talvez sejam exatas, né, além Sim. de biológica e seu forte, enfim, conciliar essas situações, né, muito legal. Sim. E a gente não pode esquecer que tudo que a gente passa, né, vai nos levar a quem a gente se torna, né? Então, tudo que eu sou hoje, eu não me arrependo de ter passado por tudo aquilo, porque foi o que me trouxe até onde eu tô hoje e eu me sinto muito bem com quem eu sou hoje. Então, Maravilhoso. eu acho que Tirar um aprendizado de cada situação da nossa vida é sensacional, sim. né? Seja passamos por momentos bons, momentos ruins, né? E principalmente nos momentos ruins que a gente tem que extrair, nas dúvidas, nas incertezas, né? Será que eu vou dar conta? Naquele dia que a gente chega em casa, chora, meu Deus, eu não vou passar, não vai dar certo, eu escolhi o caminho errado. Eu acho que é daí que a gente tira, né? Tem que tirar lições para poder, de repente, dar um salto de qualidade. Sim. É onde a gente mais aprende, né? Com certeza, com certeza. Então na faculdade, você estava já no primeiro, segundo... conseguiu conciliar todo... Consegui conciliar toda aquela agenda, né? E aí entrei na faculdade, então, focado na saúde mental, né? Já? De primeira? A princípio. Porra. Mas aí, o que foi meu pensamento? Eu falei Assim, bom, você passou em psicologia, né? Você queria psicologia Isso, também, né? Aham. Mas aí, quando eu entrei mesmo, aí eu botei um pé atrás. Falei assim, bom, tô aqui, Vou experimentar. exato, vou me abrir as possibilidades. E aí eu fui experimentar, fui conhecer. Tinha uma época que eu queria fazer medicina de emergência, teve várias Salvar épocas vidas. ali. SAMU. Exatamente. Acho que a gente acaba tendo Todo mundo tem esse Então, e muitas coisas ali. Só que o que acontecia? Sempre que eu tinha um estágio de psiquiatria, que eu passava na psiquiatria, o coração batia diferente ali, né? Na coisa era diferente, eu me sentia em casa, me sentia bem, me sentia lidando realmente com o que eu gostava, né? Então, por mais que eu tentei me manter aberto, mas ainda assim... Psiquiatria te picou cedo. Ela me picou cedo. Como é que foi a história de vocês em relação... Vocês sempre quiseram? A minha foi muito semelhante do Bruno. É? Eu entrei pensando já em psiquiatria, mas aí falei assim, não, agora eu tô na faculdade de medicina, vou aprender a operar. Entrei em tudo quanto é liga de cirurgia e procedimento. Fiz bastante procedimento durante a faculdade, me distanciei bastante da psiquiatria. No 6º ano, a psiquiatria voltou para minha vida e a hora que eu decidi também foi assim, eu já tinha certeza. E voltou foi por meio pra de ser um a professor, prova. por meio de um assunto, por meio do quê, assim?
por meio de um estágio de medicina de família, na verdade. Medicina de família e comunidade. E na verdade, assim, né, parece que não tem nada a ver, mas em Barretos, eu sou formada em Barretos, lá a gente tem uma residência muito forte de medicina de família e comunidade, e lá a abordagem era bem centrada no paciente. Então, eu tô com dor de barriga, aí você vai lá, tá, fulana, mas me conta, como que é a tua rotina, quem que é você, quem que é a sua família, quem mora na casa. E eu lembro especificamente dessa paciente que, ao questionar ela veio, né, com essa queixa de dor de barriga. Ao questionar a questão, ela se abriu ali pra gente, chorou bastante, contou de alguns problemas que ela estava passando em casa. E aquilo me fez, assim, sabe, mágico. Para mim parece até mentira falar desse jeito, mas para mim foi uma virada de chave. Ali eu vi que não existe procedimento mais bonito do que o diálogo, o encontro, a forma de abordar a vida de outra pessoa, essa compreensão de outra pessoa e também se dispor, né? Porque você precisa estar disposta, você precisa estar aberta ali para acolher alguém e para conseguir fazer esse suporte, né? E eu estava muito focada nos procedimentos, né? Cirúrgicos e tal. E quando isso aconteceu, eu falei assim, gente, não tem procedimento mais lindo do que isso. É fazer uma pessoa se abrir, né? E assim, aquela paciente, naquele estágio, foi o que me falou que eu queria algo clínico. E aí a psiquiatria lá do primeiro ano voltou assim, Bianca, você não tá vendo? Que é óbvio, é óbvio. E aí prestei e passei e foi isso. E tô super feliz. E você, doutora? Eu sempre gostei muito também, mais ou menos, dessa questão de tentar entender o outro, o funcionamento do outro e a complexidade de cada pessoa. Mas eu não entrei na medicina já pensando nisso. Sempre gostei da área e tal, mas desde o início da faculdade eu achava que eu fosse ser cardiologista. Era cardio, eu fui com um professor que eu tive, e um dos meus melhores professores, assim, que me ensinou realmente a questão do raciocínio clínico. Então eu apaixonei pela cardiologia por conta disso. Então, ficou pelo pensamento da cardiologia até o 6º ano, mais ou menos. Que aí foi no 8º semestre, eu acho, que eu tive outro rodízio ali na psiquiatria e eu percebi uma facilidade em lidar com os pacientes muito maior do que eu tinha com os outros pacientes. E também em comparação com os meus colegas. Meus colegas sempre falam, Rafa, me ajuda. Eu sempre tive uma facilidade maior de fazer a pessoa confiar em mim e trazer para eu conseguir ajudar. Foi aí que eu realmente comecei a pensar na psiquiatria. E aí, já também no internato, eu já tinha certeza que eu faria isso. Tá vendo? A minha história, já que ninguém perguntou, a minha história é o seguinte, tá? Eu sempre joguei bola. Eu joguei no Grêmio com 15 anos, sou gremista fanático, melhor time do Brasil. Nossa, eu não sabia que você tinha jogado. Sim. E daí eu falei, né? Depois que eu desisti da carreira, curta carreira futebolística, meu pai falou assim, você desistiu? Então agora você vai estudar. Nunca tinha estudado na vida, então meu pai botou, eu lembro que num colégio em Campo Grande chamado Alexander Fleming, um colégio que assim, como falei pra você, que tem coisas assim que literalmente dão um novo rumo pra nossa vida, né? E o Fleming, eu lembro que era um colégio onde 98% das pessoas queriam medicina. Chegou lá um panguão do interior, né? E nunca tinha estudado em escola do interior. E é assim, e eu sou altamente competitivo, né? Então, eu olhava pro lado, um cara tirava de 100 questões 88. Olhava pro outro, o cara tirava 92. Eu tinha um amigo gremista também, o Fornari. Alô, Fornari, você vai estar vendo, você vai lembrar dessa história. O primeiro simulado que eu fiz, eram 3 páginas. E eu, bonitão, achando que na primeira simulada eu ia estar... Fui na primeira página, cadê Érico? Nada. Segunda, nada. Aí o Fornari, burrão, você não vai estar aqui não, você vai estar aqui comigo aqui embaixo. E eu lembro que aquilo nossa, não, eu preciso estudar. E aí eu acabei me influenciando, né? Como não tenho ninguém médico na família, eu tenho advogado, a maioria agrônomos, enfim. E aí agora eu vou estudar, né? Eu estudei, fiz medicina, pensando em ortopedia, clássico, né? Vou fazer ortopedia, vou mexer com medicina do esporte, enfim. Aí eu fiz o estágio com o Dr. Vitor, na Santa Casa de São Paulo, de Campo Grande. 2 semanas do estágio, fiquei 3 dias. No 3º dia eu chorava, falava, pelo amor de Deus, eu não quero isso aqui pra minha vida, não é isso. Eu mudei a chavinha, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? E aí eu fui um pouco, a Bianca falou assim, cara, clínica ou cirurgia? Primeira coisa, quando eu fui pedir ajuda, apoio, eu gosto de um pouquinho de cada coisa, mas não muitão de nada, né? Sim. Não muitão de nada. E a maioria das histórias que a gente ouve, o que é? Um professor nosso que, né, igual o Rafa falou, me dedica e tal. E aí, na época,
eu gostava muito de ouvir, amo conversar. O cara falou assim, pô, uma professora Cristina Arada, por que você não faz psiquiatria? Você leva o dom, né? Você gosta de conversar, você conversa bem, você é um cara que tem empatia. Cara, psiquiatria não, pelo amor de Deus. Não, estagiei com ele, comecei a estagiar com ela, cara, me picou assim, no jeito que eu falei, não, é psiquiatria que eu quero e é só isso que eu quero. Desisti de tudo e fiz psiquiatria. Hoje eu sou extremamente apaixonado, acho que nós 4, né? Extremamente apaixonados por psiquiatria. Também fomos picados aí pela... outra coisa. O olhinho brilha, né? Não dou conta. Não dou conta. Mas enfim, dando esse overview geral, vamos passar de novo pro Bruno. Paramos aí no meio da medicina. Sim. E aí? E aí passar na residência foi fácil, então, depois de tudo isso. lógico. Então, ainda tem outro plot twist. Meu Deus. Quando eu cheguei, então foi indo, né? E beleza. E aí, né? Quando chegou no 6º ano, o meu optativo foi todo na psiquiatria. Inclusive, foi onde eu passei grande parte lá com o Érico, né? E aí, nossa, né? Aí pronto, bateu de vez, né? Só que eu me sentia culpado com uma coisa. Eu sentia que eu ia sair da faculdade e que eu ia deixar a grande parte do meu conhecimento de lado. E aí, no fim das contas, eu acabei indo para Mais Médicos ainda. Larguei a prova de residência no meio. Ah, eu já detalhe, tinha... o Bruno passou. Quando o Bruno, né? Você passou já de primeira. Ah, ele passou e aí você optou Eu, por na verdade, fazer. eu cheguei na última... Só faltou a última parte da prova. E aí, eu peguei e fui para Mais Médicos. Mais médicos, Nossa, que interessante. comecei a me sentir muito culpado de ter aquela carga toda de conhecimento de um monte de coisa e já sair, assim, sabe? Por mais que eu amasse a psiquiatria já. Mas percebam, né, de novo, parênteses, a diferença de um homem psicoeducado e terapeutizado. Ele entende todos os motivos por ter optado um ou outro, né? Sim. E aí eu fui até decidir também, eu nunca tinha, né, minha família é daqui, eu tinha feito faculdade aqui, decidi ir um pouco para longe. Fui lá pro Rio Grande do Sul, fiquei um tempo em Caxias do Sul, amei tá lá, porque a minha equipe... Muito frio, o frio foi uma das coisas que me trouxe embora, na verdade, também. Mas amei tá lá, minha equipe da UBS era muito boa, são pessoas Dá um assim... olhinho pra elas Um oi para as meninas lá da UBS Tijuca, de Caxias do Sul. E então, assim, ela sempre, né, foi muito bom o tempo que eu estive lá, tenho amizade com eles até hoje, né? Mas voltou a crescer a questão, né? Chegou um momento onde eu tava ali na atenção básica que eu falava assim, tá, isso aqui, beleza, legal, tô conseguindo ajudar várias pessoas. O trabalho na área básica é interessante, você tem um contato próximo com o paciente, você tem uma vinculação, tem toda aquela questão dele estar ali, e essa parte é muito legal, né? Só que essa parte é a mesma que tem na psiquiatria, né? E então... e a parte técnica mesmo, né? De ter todos aqueles conhecimentos de cardio, blá, 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 aquilo lá foi... Eu falei assim, não, tá na hora de eu voltar para psiquiatria. Atendi muita gente com quadros psiquiátricos na atenção básica, tá sobrecarregado de casos, né? Tem muita gente... Em todo lugar, né? Sim, tem muito caso, né? E era bom porque, na verdade, eu conseguia ajudar aquelas pessoas, né? E a gente vê que isso facilita muito o trabalho do especialista, porque quadros leves, né? Eles conseguem ser manejados já na atenção primária, né? Então, pelo menos eu conseguia dar um auxílio inicial. Mas aí eu queria saber mais. E aí foi onde eu voltei. E aí vamos para residência, de volta para Rio Preto e vamos. Você ficou quantos anos? Eu fiquei 1 ano e 3 meses no Mais Médicos. Então, aí... E nesse então vamos, você voltou, por exemplo, no meio do ano e você estudou quanto tempo? Não, eu acabei de estudar enquanto ainda estava lá, fiz a prova e depois vim. Então, veio, já passou de primeira, óbvio. Vim, passei, já, né, e aí já iniciei. Ainda trouxe a Bruna junto, porque a Bruna, ela fazia clínica... A Bruna Tarifa. Ah, Bruninha, porque ela fazia clínica na época e aí ela não gostou, não se adaptou, não foi, né, não cumpriu as expectativas dela, né? E aí ela veio me perguntar como é que era, né? Eu dei uma subida na bola e depois ela acabou realmente gostando. Sensacional, a melhor coisa que tem no mundo. E aí depois ela acabou vindo também e a gente, né, foi colega de residência, né? Então, Que legal. História. E aí na residência, já começou, na nossa residência, para quem não conhece aqui, a gente no primeiro ano agora mudou tudo, né? Modificou tudo. Agora a gente já entra
na questão terciária, um papel um pouco se inverte, né? Que deveria começar na atenção primária ou secundária, a gente começa na atenção terciária. E vivendo, trazendo um pouco, fazendo essa conexão um pouco com o que você viveu na sua faculdade, depois trabalhando, e aí como no Sul, atuando, enfim, nos mais médicos, cuidando de famílias e tal. Como é que foi já cair no hospital terciário com pacientes graves, recorrentes, crônicos, e não foi um choque para você? Cara, foi um baque, né? Eu acho que é muito bom ter mudado o modelo, né, por causa disso, porque é um baque muito grande, né? A gente cai direto, né, caía na época com pacientes muito graves logo de cara, né, e meio, né, perdido, meio sem saber, né? Porque a psiquiatria, ela traz todo um novo mundo, né? Então, a gente tem toda a questão, né? A gente não faz exame físico sempre, né? De vez em quando a gente faz, porque precisa, né? Avaliar algumas causas clínicas, mas a gente tem nosso próprio exame, que é o exame do estado mental, né? Então, e é um mundo à parte, né? E a gente não aprende isso na faculdade. Né? Exato. Eu costumo... De uma maneira muito superficial. Eu costumo Bem falar para os superficial. meninos dos acadêmicos, né? Quando eles passam ali no hospital com a gente, que é como se a gente estivesse falando de olho. Exatamente. Porque a psiquiatria, oftalmo, não são especialidades que a gente faz uma avaliação, um acompanhamento, um segmento durante a faculdade. Então, a hora que você sai da faculdade e entra na residência, eu acho que isso foi unânime para todos nós aqui, né? Entrar na residência é uma virada de chave que não tem volta, né? Você colocou o pezinho na psiquiatria, você vê o mundo de outra forma, né? Uma mudança intensa em pouco tempo, em poucos meses. Você cai de paraquedas ali no hospital e você aprende... Eu achei assim, você aprende muito. Foi uma curva de aprendizado muito grande em muito pouco tempo. Com certeza. Mas é aquela coisa, é um desespero, né? Que a gente sai da faculdade, eu, pelo menos na minha faculdade, a gente aprende realmente mais superficial. Eu tive essa questão do exame do estado mental... Não tive muita coisa em relação à psicofarmacologia. Então, você vai chegar lá e passa uma risperidona. O que é risperidona? O que é um Aldol? A gente não sabia, não fazia muita ideia, né? Então, assim, foi muito bom na minha experiência. Foi muito bom, aprendi muito. Mas é um desespero. Tem que estudar mesmo, porque... Sim. É diferente. E, né, nessa parte de psicofarmacologia ainda tem que agradecer o Dr. Gerardo, o Dr. Fábio, o Dr. Guilherme por toda a formação ali ao longo da faculdade, né? Realmente. Verdade. Deram uma certeza. Mas quando você cai ali, entram as outras questões também, né? Primeiro que o paciente é muito grave e aí a primeira coisa que você pensa, como que eu vou conversar com essa pessoa, né? Porque... pela gravidade do quadro, é uma linguagem totalmente diferente, você tem que ter o tato ali com o paciente, né? E junto vem toda a carga emocional, né? A carga de você ter um paciente onde a maioria das vezes a estrutura social é muito complicada, né? Muitos pacientes não têm suporte social, muitas das medidas do Estado falham em acolher esses pacientes, principalmente os mais graves, né? Então, entra toda essa carga emocional junto, né? Você ter que lidar com essas questões todas, né? Com a gravidade do quadro, as suas questões, as questões do paciente, as questões da família ao redor, né? Então, tudo isso vem muito à tona. Então, realmente é um ano bastante pesado e imersivo, mas foi um ano, assim, onde a gente realmente, igual a Rafaela falou, a curva de aprendizado é, né, enorme. Eu queria... Eu estava checando aqui o Instagram da Psique Mais, umas 3 pessoas mandaram uma pergunta que foi bem... eu achei bem significativa. A gente está falando, né, o Bruno até citou, de como a carga emocional é importante também na residência de psiquiatria. E essas 3 perguntas traziam e perguntavam para a gente como que nós lidamos com essa carga emocional, como que nós cuidamos da nossa saúde mental. Então, psiquiatra é tudo louco ou não? Psiquiatra é uma pessoa muito diferente, porque consegue estar no meio da loucura e não enlouquecer junto. E eu percebo que isso é uma dúvida frequente, geralmente quando chega algum acadêmico, algum interno lá na faculdade também, que tem interesse por psiquiatria, a primeira coisa que eles perguntam:
eu tenho vontade de psiquiatria, mas, assim, não é muito difícil você lidar com todas essas questões, né? Depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Como que você lida com isso? Então, eu acho que é uma dúvida que o pessoal geralmente tem, queria que todo mundo respondesse aqui. Como que vocês cuidam da saúde mental de vocês? Terapia. Terapia para todo mundo. Sim, acho que a gente tem, né, várias formas, né? A terapia essencial, né? A gente tem a tentativa de ter um estilo de vida que tenha uma qualidade ali, né? E aí, quando a gente fala em atividade física, em boa alimentação, não é porque a gente quer que seja todo mundo atleta, mas porque essas coisas trazem uma qualidade de vida, trazem uma saúde que não é só física, é mental também, né? Ajudam no processo de aprendizado, em várias coisas, né? E acho que muito da gente aceitar também os nossos sentimentos, né? E saber que esses sentimentos, eles fazem parte da consulta. Às vezes a gente acha que a gente não pode sofrer junto com o paciente. Na verdade, a gente pode, né? E o que a gente vê, né, que quanto mais a gente tenta reprimir, travar as coisas, não aceitar os nossos sentimentos, mais complicado fica lidar com aquilo, né? Então, aceitar os nossos sentimentos também e estar ali junto com o paciente e até demonstrar esse lado humano para ele, colabora tanto para ele quanto para nós, né? Então, a relação terapêutica, né, tanto na psiquiatria quanto na psicoterapia, ela é um processo. E ela é um processo que afeta o paciente e afeta o profissional também, né? Então, isso também faz parte. Isso é interessante o que ele trouxe, assim, porque muitas vezes a gente está sofrendo com uma história, com um paciente, e depois a gente vai entender que isso tem muito da gente também. Então, a gente acaba conhecendo, né, é um autoconhecimento muito grande em cada consulta, né, em cada paciente, com cada paciente que a gente atende, a gente entende também os nossos próprios sentimentos. Então, a parte essa questão de fazer terapia, da questão da qualidade de vida, né? Então, exercício físico, sono também, para mim, é indispensável. A gente tem que ter uma boa noite de sono, porque senão a gente não funciona no outro dia. Então, é todo esse conjunto que vai ajudar a gente a lidar com toda essa carga emocional, né? Bom, além de sono, alimentação e exercício físico, que eu já vi falando isso, para quem me conhece, para mim é indispensável também para manter a cabeça funcionando aí. É uma coisa que hoje faz sentido para mim, né? Então, por que eu trabalho? Por que eu gosto da psiquiatria? Por que faz sentido para mim trabalhar com a psiquiatria? É ver sentido no encontro. Então, quando a gente fala que a gente está lidando com o sofrimento de outra pessoa, a gente tem que falar que a gente está vulnerável para reconhecer esse sofrimento, para acolher esse sofrimento, para ter também a parte técnica, né, as ferramentas ali que a gente usa para trazer um acolhimento, um tratamento desse transtorno psiquiátrico, mas também de ser afetada por esse encontro. Nunca é uma tela em branco, né? Somos duas pessoas ali num encontro, eu gosto desse termo, encontro. E se você não estiver bem resolvido, se você não se conhecer, não entender o que esse encontro te traz, te leva a pensar e te leva a pensar sobre você, aí a relação ela pode ficar complicada mesmo, pode ficar muito pesado atender vários pacientes ao dia. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão de nós mesmos, do paciente, da vida, mas isso ninguém nasce com essa compreensão bem resolvida. Eu acho que ninguém aqui, pelo menos eu, não entrei na residência entendendo quem eu era e o que eu queria ser, né? É uma coisa que a gente vai desenvolvendo e eu espero que daqui 5 anos eu fale assim, nossa, 5 anos atrás eu sabia pouquíssima coisa, né? Hoje eu sei um pouco mais. Porque é um desenvolvimento que a cada paciente, né? Não é nem a cada dia, a cada paciente a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais de compreensão do ser humano em geral. É um processo, né? A gente se constrói, né? E a gente continua se construindo, né? Então, a gente não pode achar que a gente já está formado e que acabou tudo ali, né? A gente está em construção e a gente permanece em construção. Isso é importante a gente ter essa consciência. E é importante aceitar isso, né? Sim. Aceitar que a gente vai estar em construção, que teoricamente o que você pensa hoje não pode ser aquilo que você vai pensar daqui 1, 2, 3 anos ou meses, né? E aceitar isso, eu acho super relevante. O que a Bianca falou em relação a você não entra sabendo, acho que isso é bem claro e quem deseja fazer psiquiatria, isso é importante, né? Você desenvolve isso, né? Existem técnicas na formação da residência médica, né, que te ajudam a esse processo, mas enfim,
é importante todos esses conceitos que elas falaram para vocês falaram que é um aprendizado, não tem jeito. Você se colocar na dor do outro, né? Ser sensível ao que o outro tem a dizer e poder ajudar de alguma forma. Quando a gente vê resultado, e até quando a gente não vê resultado, a gente sente bem com essa escuta qualificada, né? Com poder ajudar o outro de alguma forma. Você vai ajudar o outro, né? Às vezes ouvindo. Né? Teoricamente também as pessoas gostam. Hoje, muito pouco a gente ouve. A gente quer mais expressar a nossa opinião. Tem um figurinha muito engraçado no Instagram que é aquela você fala, mas você tá tampadinho no teu ouvido que você não quer ouvir o que eu tenho a dizer, né? Você só quer falar, emitir sua opinião. Às vezes nem ouvir o que você está falando. Exatamente. É por isso que eu tampinho o ouvido, né? Você tampa o ouvido, não quer nem ouvir, nem se ouvir. Né? Você quer só exprimir a sua verdade. Né? E aí a gente entra em mais uma medida que eu acho essencial para lidar com tudo isso, que é o mindfulness, né? Então, tentar estar mais consciente, né? Tanto a prática, né, respiratória de mindfulness, mas também tentar estar o tempo todo consciente do que a gente faz, do que a gente fala e do que a gente vivencia. Tanto para a gente vivenciar aquilo de uma forma plena, mas também para a gente estar atento no que a gente está fazendo, né? Para os mais religiosos, orar e vigiai. Vigiar e não vigiar o coleguinha, mas a nós mesmos, né? Estar sempre conscientes e nos policiando. Muito bom, filosofamos. Foi para uma profundeza absurda, né? Pois é. Bacana. Voltando para a residência de psiquiatria. Voltando para a residência de psiquiatria, você viu o que nos leva, né? Vai conversar, isso aqui vai ficar 3 horas. Né? Uma vez um colega meu me perguntou se nas reuniões de psiquiatria como que a gente... O que acontecia, né? Eu falei assim, filho... Começar a gente sabe. Agora. Terminar... Para onde vai... Freud explica. E então, dando prosseguimento para a gente voltar... Teu R2, no segundo ano de residência, foi mais no âmbito ambulatorial. Foi mais ambulatorial. Então, isso trouxe um pouco presente, né? O que Sim. você sempre viveu, teoricamente, né? Uhum. Sim, foi algo que eu estava mais preparado, né? Me sentia mais confortável. Eu tinha vivenciado já muito durante a própria faculdade, né? Durante o eletivo, eu tinha ficado muito colado ali no ambulatório, né? Com o pessoal. E aí, então, foi mais tranquilo. Assim, já conhecia boa parte dos chefes, né? Então, já ficava mais fácil ter uma troca, né? E saber onde ir ali, né? Então, foi mais tranquilo, mas também totalmente, né, enriquecedor. Acho que a formação que a gente tem aqui é uma formação excelente, né? A gente passa por todos os âmbitos, então é uma formação assim que engrandece demais a gente como profissional. Na nossa formação, para as pessoas saberem, a gente passa por todos os níveis, né? Primário, secundário, terciário, onde a gente começa a se inserir no CAPS no 3º ano já. Isso, né? No CAPS mesmo, no 3º. Agora mudou agora tudo mudado, né? Mas antes sim. Eu sei como é que foi a introdução do CAPS. Você conseguiu passar por tudo? CAPS infantil, CAPS AD, sim. CAPS adulto, foi? Sim, a gente teve experiência, né, nos diversos CAPs, né, no funcionamento aqui, né, de acordo com o da cidade, né. A gente não tem, por exemplo, aqui CAPs daqueles de tanto de internação, né, tem um dos ADs, mas não é o nosso, né. Então, mas deu para ter a experiência toda do CAPs, né, que, na verdade, o CAPs acrescenta bastante a questão do trabalho da equipe multi, né. Então, esse é o grande, né, diferencial do ambulatório, é a comunicação com a equipe multi. Quando fala equipe multi, para quem não conhece, o que é uma equipe multi? A equipe multi pro CAPS, ela pode incluir diversos profissionais, né? Mas geralmente a gente vai falar mais no psicólogo, na TO, às vezes na fono. Serviço social, né? Serviço social, psicopedagogo, quando necessário. Nossa, muito importante. Né? Então a gente tem ali... Psiquiatra não umas trabalha vezes educador sozinho. físico, né? Então... Aquela coisa, né? O contexto doença não está só envolvido em única especificamente uma coisa, né? Tem todo um contexto sociocultural, regional, né? Familiar. É aquela velha discussão da gente não estar tratando uma esquizofrenia, a gente está tratando um paciente, uma pessoa. Então a gente tem que ver o todo, né? E aí, pensando em tudo isso que você falou, aí... Acabou. Você acha que ele ia parar no R3? Ou você acha que ele ia fazer alguma coisa? Óbvio que não. Fez mecatrônica técnico agora? de mecatrônica no ensino médio. Foi pra NASA? O que você fez depois de formar? Aí agora estou fazendo um fellowship, né? Então, estágio. Explica pra gente o que é isso. O que é um estágio profissional de aperfeiçoamento em uma determinada área, né? Como se fosse um R4, Bruno? É como se fosse um R4. Meu plano era fazer um R4, mas infelizmente não teve a vaga, né, disponível. Então, optei por fazer o fellow, né?
Então, é um ano extra de aprimoramento e, nesse caso, totalmente na área de psicoterapia, o meu, né? É uma subespecialidade, então. Isso, né? A psicoterapia também é uma área de atuação, né? Ali da psiquiatria, né? Então, a gente tem a psicoterapia infantil, infância e adolescência, na verdade, né? A psicogeriatria, a dependência química, né? E a forense, né? E, entre elas, a psicoterapia, né? Então, minha escolha foi na psicoterapia, porque é o que eu acho que combinava mais comigo e que poderia me engrandecer mais. Desde o início, né? Desde o início, né? Você começou a falar de psicoterapia, eu lembrei de você na decisão ali, psicologia, psiquiatria. Sim, desde lá atrás, né? E hoje eu vejo como essencial um conhecimento maior de psicoterapia pro psiquiatra, sabe? Porque, tudo bem, a gente tem um olhar mais biopsicossocial, mais amplo do paciente, a gente vai olhar todas as relações dele e tudo mais, mas você ter um conhecimento a mais de psicoterapia te proporciona uma compreensão a mais daquela relação, sabe? Você vai além só do que conhecer, sabe? E você aprende, isso agrega também não só no sentido de você ser terapeuta, que também é uma opção, você pode ter formações e, né, ser terapeuta, mas também no que você faz como psiquiatra clínico mesmo, né? Porque eu acho que desde quando eu fui mais a fundo na parte de psicoterapia, isso mudou muito como eu atendo as pessoas, como eu estou em contato com elas, né? Você passa a observar outras coisas na relação, você aprende a procurar pontos que são mais importantes, você aprende a fazer perguntas de forma diferente do que você faria antes, você aprende a validar melhor os sentimentos, a saber como acolher, como fazer aquela determinada coisa, te dá um arsenal terapêutico já maior, então você, né, já consegue traçar outras coisas, outros planos para o paciente, né? E você consegue trabalhar melhor outras coisas dentro de você também, né? Então, você consegue aprender a ser mais autêntico, mais genuíno com o paciente, mais aberto, aprender quando e quando não fazer uma autorrevelação, trazer a sua vida ali para o paciente, ver justamente esse lado humano, né? E é bem aquela questão que a Bianca falou, da gente colocar a vulnerabilidade nossa também, né? Porque o paciente, ele não quer um robô, né? Ainda mais dentro da psiquiatria. E nem um sabe tudo. Exato, dono da verdade. E nem um dono da verdade, né? E isso faz com que a gente vá, né? Tenha um olhar diferente. Eu acho que é um olhar muito diferente, assim, do paciente e da relação em si, né? Então, eu acho que a gente precisa de mais conhecimento de psicoterapia dentro da psiquiatria. Eu acho que a gente tem, assim, um conhecimento muito fraco disso ainda, sabe? Perfeito. Não, aqui, o Bruno fala, eu fico divagando, assim, sobre o que ele está trazendo, né? Porque isso é muito precioso. A nossa área, ela aceita melhor uma verdade que devia ser para qualquer especialidade. Sim. O cardiologista também devia pensar assim. O nefrologista ou intensivista. É aquela história da medicina cirurgião humanizada hoje em dia, que deveria ser, né? A princípio, por definição, a medicina deveria ser humanizada. Então, todo profissional de saúde teria que, né, olhar para o paciente com esse olhar mais amplo, como um todo mesmo. E no caso da psiquiatria, a gente sabe que as psicoterapias, né, algumas mais especificamente do que a outras, mas é a primeira linha para a maioria dos transtornos aí os mais comuns que a gente atende em consultório. Então, saber o mínimo é o mínimo, né? Então, assim, inclusive, eu vou começar também uma especialização agora em terapia do esquema. Estou super animada, porque também espero dar valor ali no processo terapêutico, né? Você já conseguir fazer algumas abordagens ali, usar algumas ferramentas. Não é só medicação. O momento ali com o seu paciente, que seja uma hora, né? Já é de grande valia, tanto para ele quanto para nós, nesse processo de troca. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Tá animado? Tá gostando do Fellow? Até ainda poucos dias, né? Mas, assim, tô gostando muito. Tem sido já bastante enriquecedor, assim, né? Então, eu ainda tive a vantagem de conseguir moldar mais ou menos a grade da maneira que me agradava mais, né? Então,
Isso com certeza facilita bastante, né? Então, colocar realmente linhas e técnicas e coisas que eu sei que eu vou gostar, sabe? Então, acho que além de estar em contato com excelentes profissionais, né? Que estão me supervisionando e me guiando através disso, né? Então, tenho gostado bastante. Então, gente, só para lembrar, nossas inscrições ainda continuam abertas. Lembro que as inscrições são limitadas, tá? O link vai estar na bio. É importante você estar atento aí para não ficar de fora do nosso curso preparatório da prova da BP, tá? Venha com a gente. Muito bom. Bom, mais perguntas? Acho que já deu também até o tardar da hora, né, Bruno? Você falou que você poderia ficar aqui uma horinha só. Muito obrigado, né, meninas? Tem alguma coisa mais? Nossa, minha cabeça agora... Eu também tô meio reflexivo. Eu vou precisar elaborar tudo Espero isso. que vocês tenham gostado. Bruno, primeiro, assim, né, já quero ouvir suas considerações finais. Mas antes disso, assim, participar da sua formação foi importante, porque a gente já viu um menino... desde a faculdade querendo ser melhor, ser um ser humano melhor e escolheu a psiquiatria para, através dela, servir as outras pessoas de uma maneira em que você conseguiu usar tudo aquilo que você tem de conhecimento humano, mas também conhecimento técnico, e tenho certeza absoluta que você vai ajudar muita gente. E parabéns pela tua história, eu adorei. Então fica aí assim, o meu abraço. E, pô, muito legal. Agora seremos parceiros, seremos colegas. Sim. E prazer compartilhar um pouco aí da sua formação. Imagino, o prazer foi todo meu, né? Agradeço o convite de vocês todos, né? Foi muito bom estar aqui e acho que se a gente está saindo reflexivo, isso é um bom sinal. É ótimo sinal. A gente vai ter muito mais, assim. Então... Beleza. Gente, Bruno, mídias sociais, você quer divulgar alguma? Sim, meu Instagram, @psiquebrunosoleman. Vou colocar aqui embaixo, @BrunoSoleman, né? Isso, psiquebrunosoleman. psiquebrunosoleman. E mais... É isso. Então, no nosso Psique Mais também, continuem atentos. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, né? Nós vamos divulgar nos stories também quando ele estiver disponível nessa plataforma. Continue nos seguindo, né? Esse é o Psique Mais, a sua plataforma digital em psiquiatria. Tchau, gente. Boa noite. Pessoal.